Boa noite a todas, a graça e a paz. E hoje à noite nós vamos meditar sobre a passagem bíblica de Lucas 23, começando no verso 36. É um momento em que Jesus está crucificado. Ele está naquela agonia e já vai falecer. Mas até que Jesus chegasse a esse ponto, foi preciso passar por também muito sofrimento. Então, Jesus foi humilhado, foi ofendido, foi blasfemado, foi zombado, foi também surrado, moralmente humilhado por todo o povo, pelos sacerdotes, pelos governantes, pelos militares que o escoltavam e prendiam, e até pelos ladrões que estavam crucificados ao seu lado. Jesus esteve naquela situação ofendido. Mas até pelos homens maus, Jesus foi ofendido. Veja, não bastasse tudo isso, ele ainda foi despido. E ao ser despido, o seu único bem, que era a sua roupa, ainda assim foi despojado, foi sorteado. Jesus, então, ele simplesmente perdeu tudo. Ele perdeu tudo internamente, externamente e moralmente. Fisicamente, Jesus parecia um derrotado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava no ápice da sua missão, cumprindo aquilo que Deus desejava que ele fizesse na terra. Ou seja, que ele morresse pelos nossos pecados, que ele fosse oferecido a Deus pelos nossos pecados, para que nós não fôssemos sacrificados, para que nós não tivéssemos esse sofrimento. Então, Jesus morreu em nosso lugar. E eu não estou falando de sacrifício físico, estou falando de sacrifício espiritual, porque a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem eternamente. Então, Jesus morre fisicamente para que nós tivéssemos vida, relacionamento com Deus. Mas, para isso, o que permeou a situação foi muita tristeza de quem estava ao redor. E dos seus familiares, dos seus amigos. Mas tudo isso fazia parte de um projeto divino. E o que nós estamos vendo nesse texto, que começa no verso 36, é que, naquele momento, há uma conversa, no momento da crucificação, há uma conversa entre Jesus e um dos ladrões. E dentro dessa zombaria, os soldados que estavam ali crucificando, cravejando Jesus, disseram: se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, saia dessa cruz, livre-se dessa sentença de morte. Mas era essa sentença de morte que havia sido profetizada por muitos anos antes de Cristo. Era justamente isso. Havia um significado. Aquele não era um momento fatídico e engano. Aquele era um momento histórico em que se cumpria a palavra de Deus. Então, só quem temesse a Deus, só quem conhecesse a sua palavra, só quem soubesse e cresce que Jesus era o Messias, o Cristo, saberia que não era hora de zombar, não era hora de desafiar, mas era hora de ser agradecido a Deus por Ele estar fazendo por nós o sacrifício. E, nesse momento, um dos ladrões se indigna com um outro zombador. Então, as pessoas costumam dizer que é o ladrão bom e o ladrão mau, né? Mas todo ladrão não é bom, né? Porém, um deles tinha consciência. E esse que tinha consciência, ele faz uma repreensão. Ele diz: não faça isso, não diga isso. E o que é que eles estavam dizendo? Diz a palavra de Deus que os guardas diziam: se você é rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E um dos ladrões repetiu
se deixou influenciar. Olha que ele estava sofrendo a mesma situação, a mesma sentença, a mesma humilhação, porque morrer na cruz é morte de humilhação. E ainda assim, ele gasta tempo para tripudiar sobre a dor de Jesus, sobre a posição de Jesus. E ele repete a mesma frase que o soldado romano diz: salva-te a ti mesmo. E zomba. Mas há um deles que se indigna e diz: você não deveria dizer isso, você não sabe que ele é inocente? Nós não. E nós somos ladrões, mas ele, Jesus, é inocente, ele não deveria estar aqui. Quando ele toma a defesa, na verdade, ele está demonstrando uma consciência de que ele sabe que ele merece aquela morte, porque ele está pagando o preço da lei da punição. Mas Jesus não está pagando o preço da lei, mas ele está tomando o preço da lei pela humanidade. Então, ele percebe, ele não se deixa influenciar pelo que o soldado romano diz e fala de novo e zomba de novo, como o colega dele. Mas ele mostra consciência e temor a Deus. Temor a Deus é isso, é a gente crer e corresponder àquilo que é a verdade, a pessoa de Deus. E blasfemar é quando eu não creio naquilo que Deus está dizendo que ele é, naquilo que o Senhor está requerendo, porque ele é Senhor. Então, esse ladrão que censura a zombaria, ele está mostrando que crê e ele está mostrando que sabe o que é justiça, ele tem consciência. Isso é muito importante, porque para nós nos aproximarmos de Deus, a Bíblia diz exatamente isso, que é necessário que tenhamos consciência de quem nós somos, de onde nós estamos, bem distante dos merecimentos de Deus. E esse homem tinha clareza. Mas algumas pessoas pensam, porque não é ladrão, porque não matou ninguém, que merece alguma coisa, mas a palavra diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, estamos longe da presença de Deus. E esse homem sabia que ele estava longe de merecer a presença de Deus. Ele, então, não olha para méritos, ele se arrepende da sua posição, e quando ele diz, ele é inocente e eu não, ele reconhece a sua posição de pecador. Mas ele mostra temor a Deus. Ele diz, eu sei que ele é o Filho de Deus. Ou seja, não zombe, porque ele é o Rei dos Judeus, ele é o Messias. Ele está fazendo uma afirmação pública. E é isso que Jesus diz. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê e confessa, ou seja, professa e profere, esse, e se arrepende dos seus pecados, esse vê a glória de Deus. Esse é filho de Deus. Esse entra no reino dos céus. Então, como é importante? Por que eu estou acentuando isso? Porque nós também estamos com muitas sentenças, né? O Covid faz a gente lembrar disso, que todos nós temos essa possibilidade de morrer rapidamente, né? De sermos surpreendidos, de lidarmos com a morte. Esse homem, o ladrão, estava lidando com a morte. Ele estava ali, sabendo que também iria agonizar e ia passar dessa terra. Mas ele toma uma posição, ele não é indiferente, ele não se desespera, ele toma atitude. Então, algumas pessoas, eu conheço algumas, que se desesperam quando tem uma notícia, quando tem um câncer, quando perdeu tudo. Muita gente se desespera e acha que não tem saída. Então, quero lembrar que estes homens que estavam crucificados ao lado de Jesus, estavam, na verdade, no processo, né, de morrer, esses homens não tinham perspectiva alguma, mas Jesus tinha, porque ele é o Filho de Deus e ele iria ressuscitar. Jesus tinha, porque com a morte e ressurreição ele dá a salvação.
E esse ladrão, mesmo sem nenhuma perspectiva, debaixo de uma sentença de morte, ele toma atitude de se organizar para viver após a morte. Algumas vezes a gente tem limites na Terra, e isso é uma verdade. O fato de nós envelhecermos, o fato das doenças chegarem, dos acidentes serem possíveis. Todos nós, quando nós nascemos, sabemos que um dia vamos morrer. Temos que lidar com essa realidade, mesmo que a gente não queira aceitar ou se distraia. Mas é bom que se tenha tempo para dar atenção a isso, porque esse dia chega para todos. Mas para algumas pessoas essa sentença é muito clara. E o que a gente faz? A gente se entrega a uma depressão, ou uma revolta, uma zombaria, e faz como esse ladrão, que diz não reconhecer que Jesus como o rei dos judeus, como o Messias? Ou a gente toma a atitude do outro, que se arrepende, que percebe que é injusto a posição, porque Jesus não tem pecado e ele tem, e percebe que Jesus está ao seu lado e clama. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos, ou seja, reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão ao Senhor, ou seja, pedirmos para que Jesus nos livre, que Jesus esteja conosco, que Jesus nos ampare. A Bíblia diz que isso não, Jesus não é indiferente, porque ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E ainda que a gente se sinta perdida ou perdido com uma sentença de morte, eu quero dizer para você que Jesus já te achou. E você não precisa nem morrer. Antes, aqui, quando nós cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, arrependendo dos nossos pecados, sabendo quem nós somos e que nós só temos acesso a Deus mediante Cristo, a Bíblia diz que ele responde, que ele salva. E sabe qual foi a resposta deste Senhor Jesus para este ladrão? A Bíblia diz que Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós tomamos atitude, Deus toma também. A Bíblia diz que se nós nos aproximarmos de Deus, ele também se aproxima de nós. Mas olha que rapidez, esse homem tinha pouco tempo, ele estava agonizando ali na cruz, e Jesus não perde tempo em dar segurança a ele. Então, não importa em que momento de vida nós estamos no momento saudável ou no momento de doença, no momento de sentença de morte ou no momento de muita perspectiva. O que importa é que todos nós, um dia, atravessaremos a morte. Mas para onde eu e você iremos? Para onde nós iremos? Para onde você vai? Para onde eu vou? O que faz a diferença é se nós entendermos que esse Deus é Deus de misericórdia. Esse Deus fez alguma coisa por nós. E nós, o que temos que fazer é retribuir em alegria, em gratidão, porque ele fez tudo por nós, porque todo mérito, todo esforço é de Cristo. Esse, sim, morreu e ressuscitou por nós, e vivo está. Mas, então, eu quero lembrar que este ladrão na cruz, ele percebe que na sua justiça ele não tem mérito. E todos nós devemos estar nessa posição, saber que o mérito para chegar até Deus nós não temos. É só através de Jesus, porque só Jesus é perfeito, santo a Deus, para Deus. É preciso ter temor a Deus, crer que Deus disse que Jesus é o Messias. É preciso que a gente não se influencie e permaneça naquilo que Deus está mostrando para nós. É preciso que a gente não se deixe levar pelos momentos de angústia, tristeza ou de influência das pessoas. É preciso que a gente tenha uma atitude, a atitude de
se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero estar com o Senhor. E esse ladrão na cruz, ele tomou essa atitude. Mas ele fez isso por que motivo? Ele fez isso porque ele não perdeu a oportunidade. Muitas vezes a gente deixa a oportunidade passar. Muitas vezes a gente acha que vai ter outras oportunidades. Mas sabedoria e o bom negócio a gente faz quando está diante de nós, né? No comércio a gente percebe isso claramente. E por que a gente não usa dessa rapidez para as questões espirituais também? Por que a gente não usa essa rapidez para a nossa vida com Deus após a morte? Porque passando da morte, é preciso que a gente saiba bem onde está o nosso investimento espiritual. Muitas vezes a gente se preocupa em se investir com a saúde física, com a saúde econômica, material, mas e a saúde espiritual? Onde é que nós estamos investindo? E a palavra de Deus ela é muito clara. Mas ela é muito clara e ela diz que é só por Jesus. Veja que esse ladrão na cruz, ele falou diretamente com Jesus. E tem gente que fala diretamente com Jesus, mas fala esbravejando, murmurando, se irritando. Então, como é que nós vamos falar com Jesus? Em que posição? Na posição de humildade, de dependência de Deus, ou na posição de ira? Porque Deus não é igual a nós. Ele é Senhor. Ele merece honra, louvor e glória. É aquilo que nós fizemos no começo do nosso encontro. Adorar ao Senhor, nos curvarmos a Ele, reconhecermos que tudo vem dEle, é para Ele. Então, que nessa noite você também perceba que ainda que exista uma sentença, um Covid à solta, né? Ainda que não haja perspectiva, talvez por um diagnóstico, por uma perda grande, eu quero dizer para você que o nosso Deus, o Senhor Deus, ele providenciou Jesus para morrer e ressuscitar em nosso lugar. E essa morte e ressurreição não permaneceu ali. Ele está disponível e vivo para nos ouvir, para nos responder e para receber o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento, a nossa consciência de que só Ele pode nos salvar. Mas é preciso tomar atitude, é preciso falar diretamente com Ele, é preciso se colocar na posição certa para receber o seu perdão. E esse perdão é imediato. E por isso, eu quero orar hoje com você, que pode estar aí sentindo essa culpa, sentindo esse peso, ou essa incerteza. Mas vamos receber hoje essa certeza, nos posicionando. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, para nos arrependermos da nossa dificuldade de andar corretamente diante de Ti, de não cumprirmos aquilo que o Senhor nos recomendou, que é Te reconhecer como Senhor e Salvador, de observar os Teus mandamentos, para ter bons relacionamentos na terra e no céu contigo. Por isso, nós Te pedimos perdão, e nós reconhecemos que Jesus é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, é a ponte única entre Deus e os homens. E é no nome exclusivo desse Jesus, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, a quem nós nos curvamos hoje e entregamos toda a nossa vida a Ti, para que o Senhor faça o melhor. E quando passarmos desta terra, pelas Tuas mãos, na hora certa que o Senhor marcar, então nos encontraremos contigo, porque a Tua palavra nos assegura. Nós agora nos colocamos diante de Ti e recebemos de Ti, agora, nesse momento, a segurança da vida eterna contigo, em paz. Por isso, Senhor, recebe a nossa oração,
recebe a nossa vida e o nosso pedido de perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, saiba que Jesus, a partir de agora, ele está na sua vida. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já está em você, guiando o seu coração. Basta agora você buscar e cultivar essa amizade, lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. Orando, falando diretamente com Ele, e adorando, e conversando com Deus, e reconhecendo a bondade dEle na sua vida. Deus abençoe você.